Você que está me assistindo agora provavelmente já ouviu alguém dizer que a poupança é o investimento mais seguro do Brasil, não é? Desde criança, a gente cresce ouvindo que o melhor lugar para deixar o dinheiro é na caderneta de poupança, porque é simples, é garantida e parece que não tem erro. Mas o problema é que isso que parecia uma verdade absoluta há algumas décadas, hoje é uma meia-verdade que custa caro. E talvez, sem você perceber, o seu dinheiro vem perdendo valor todos os meses. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu quero te mostrar de forma simples e sem complicação por que os investimentos em renda fixa estão rendendo muito mais do que a poupança e ainda mantendo a segurança que tanta gente busca. Se você quer realmente entender onde o seu dinheiro trabalha de verdade e parar de ver o tempo passando, enquanto a inflação corrói seu poder de compra, fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje pode mudar a forma como você vê o dinheiro e os investimentos daqui para frente. E já aproveita antes que eu continue. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui eu explico o que muita gente complica. E você vai começar a entender o mundo financeiro sem precisar ser economista. Deixa também o seu like, porque esse conteúdo ajuda muita gente que ainda acredita que poupança é o único caminho. Agora sim, vamos começar. Quando a gente fala de poupança, a primeira coisa que precisa entender é o seguinte: ela não é um investimento ruim por natureza. Ela só é um investimento ultrapassado. Lá atrás, quando as taxas de juros eram muito altas e a inflação muito menor, a poupança até fazia algum sentido, principalmente pela facilidade. Mas hoje a verdade é que ela rende muito pouco. Para você ter uma ideia, o rendimento da poupança está diretamente ligado à taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país. Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% dessa taxa mais a taxa referencial, a famosa TR, que na prática é quase zero. E quando a Selic está acima de 8,5%, como está hoje, ela rende 0,5% ao mês, o que dá 6,17% ao ano. Parece bom, mas não é, porque a inflação muitas vezes fica próxima ou até acima disso. Em outras palavras, o que você acha que está guardando, na verdade está perdendo poder de compra aos poucos. É como se o seu dinheiro ficasse parado num ponto de ônibus enquanto os preços seguem correndo pela estrada. E é aí que entra a renda fixa. Quando a gente fala de renda fixa, estamos falando de investimentos que, diferente da poupança, têm um rendimento previsível e, em muitos casos, bem superior. Eles são considerados os investimentos de menor risco depois da própria poupança. E são ideais para quem quer começar a investir sem se expor a oscilações de mercado. A lógica da renda fixa é simples. Você empresta o seu dinheiro para um banco, uma empresa ou até para o próprio governo, e em troca recebe juros. A diferença é que, dependendo de onde você aplica, esses juros são muito melhores do que os da poupança. Vamos começar entendendo o que é o CDI, porque ele é a base de quase tudo na renda fixa. O CDI, que significa Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa usada entre os bancos para emprestar dinheiro entre si. Só que, para simplificar, você pode entender o CDI como um irmão gêmeo da taxa Selic. Ele sempre fica muito próximo dela. E por que isso importa? Porque boa parte dos investimentos de renda fixa rendem um percentual do CDI. Por exemplo, se um investimento paga 100% do CDI e o CDI está em 10,65% ao ano, isso significa que o seu investimento vai render exatamente essa taxa anual. Se ele paga 120% do CDI, então o rendimento será ainda maior. Essa é a base para entender tudo o que vem a seguir. Agora vamos falar de um dos investimentos mais conhecidos e acessíveis, o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Quando você investe em um CDB, o que você está fazendo é emprestar dinheiro para o banco. Esse banco usa o seu dinheiro para conceder empréstimos a outras pessoas e, em troca, ele te paga juros. É como se fosse o contrário do empréstimo tradicional. Ao invés de você dever para o banco é quem te deve. E isso é ótimo, porque você passa a ganhar juros ao invés de pagar.
Os CDBs podem render diferentes porcentagens do CDI, e essa variação depende do banco e do prazo do investimento. Bancos grandes geralmente pagam menos, porque têm menos risco, enquanto bancos menores costumam oferecer taxas maiores para atrair investidores. Mas e o risco de perder o dinheiro se o banco quebrar? A boa notícia é que a maioria dos CDBs tem a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante até R$ 250 mil por CPF e por instituição. Ou seja, se o banco falir, o FGC te devolve o dinheiro. É uma segurança extra que a poupança também tem, mas com rendimento muito melhor. Agora, antes de continuar, se esse conteúdo está te ajudando a entender o que ninguém te explicou até hoje, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Eu trago vídeos toda semana explicando como você pode fazer o seu dinheiro render mais com segurança e sem precisar de muito. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo se você ainda tem dinheiro na poupança ou se já investe em algum tipo de renda fixa. Quero saber até onde o brasileiro ainda acredita que a poupança é o único porto seguro. Agora voltando. Outro investimento muito interessante da renda fixa são as LCIs e as LCAs, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Elas funcionam de forma parecida com o CDB, mas com uma diferença importante. São isentas de imposto de renda, ou seja, tudo o que render é seu, líquido e certo. E mais, o dinheiro que você investe nelas vai financiar o setor imobiliário, no caso da LCI, e o agronegócio, no caso da LCA. Por isso, esses investimentos também ajudam a movimentar a economia real do país. O ponto que merece atenção é que LCIs e LCAs geralmente têm prazo mínimo de resgate, ou seja, você não pode sacar antes de um determinado período. Normalmente, a LCI só pode ser resgatada depois de 12 meses e a LCA depois de 9 meses. Isso exige planejamento, mas em troca você tem um rendimento atrativo e sem pagar imposto, o que já dá uma grande vantagem sobre o CDB e, claro, sobre a poupança. Mas ainda tem outro investimento da renda fixa que precisa ser mencionado: o Tesouro Selic, que é parte do Tesouro Direto. Esse é, de longe, o investimento mais seguro do Brasil, porque aqui você está emprestando dinheiro diretamente para o governo. É como se você dissesse: governo, toma meu dinheiro por um tempo e depois me devolve com juros. E o governo te paga esses juros com base na taxa Selic, que é a taxa básica da economia. O Tesouro Selic é ideal para quem quer começar a investir com pouco dinheiro, porque você pode aplicar valores baixos e ter rentabilidade todos os dias. Além disso, é o investimento mais indicado para reserva de emergência, porque tem liquidez diária. Isso quer dizer que, se você precisar, pode resgatar o dinheiro a qualquer momento. É uma alternativa muito mais inteligente do que deixar o dinheiro parado na poupança, que rende menos e nem sempre acompanha a inflação. Falando nisso, tem um ponto que pouca gente comenta, mas que é essencial: a diferença entre investimentos pré-fixados e pós-fixados. No pré-fixado, você já sabe exatamente quanto vai render. Por exemplo, um título que promete 12% ao ano vai pagar isso, aconteça o que acontecer com a economia. Já o pós-fixado depende de uma taxa que varia, geralmente o CDI ou a Selic. Isso quer dizer que o rendimento pode subir se os juros aumentarem ou cair se os juros baixarem. Por isso, entender o cenário econômico é importante para escolher o tipo certo de investimento. Em momentos de juros altos, como agora, os pós-fixados costumam ser mais vantajosos, e quando os juros começam a cair, os pré-fixados podem ser melhores porque você trava uma taxa boa por um período mais longo. E já que estamos falando de tempo, existe um conceito fundamental para quem quer investir de forma inteligente: liquidez. Liquidez é a facilidade com que você pode transformar um investimento em dinheiro disponível na sua conta. Quanto maior a liquidez, mais rápido você tem acesso ao dinheiro. A poupança tem liquidez imediata, isso é verdade, mas com um rendimento baixíssimo. Já investimentos como o Tesouro Selic e alguns CDBs também têm liquidez diária e rendem bem mais. O ideal é sempre equilibrar.
deixar parte do dinheiro em algo com liquidez rápida para emergências e o restante em investimentos com prazos maiores e rendimentos melhores. Mas talvez o ponto mais importante que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: a renda fixa não é um bicho de 7 cabeças. Ela é, na verdade, o caminho mais seguro e rentável para quem quer sair da estagnação da poupança. Os bancos vivem de emprestar o seu dinheiro a juros altos, enquanto te pagam uma taxa baixa na poupança. Quando você entende a renda fixa, você passa a ser o dono do jogo. Você empresta, você lucra e o banco trabalha para você. E isso é uma virada de chave enorme. Para você ter uma ideia, existem hoje CDBs de bancos digitais pagando até 200% do CDI. Isso significa o dobro da taxa de referência, e todos com a mesma proteção do FGC. Mas atenção, isso não quer dizer que você deve investir em qualquer um. É importante escolher instituições confiáveis e entender o prazo de vencimento. Por isso, uma boa corretora de investimentos pode ser sua melhor aliada, porque lá você tem acesso a várias opções de bancos diferentes, com rendimentos e riscos distintos, podendo comparar e escolher o que mais faz sentido para você. O segredo está em diversificar, não deixar todo o dinheiro parado num único lugar. E se até aqui você ainda acha que a poupança é o mais seguro que existe, é importante lembrar: o risco da poupança não é perder o dinheiro, é perder o valor dele. É ver o seu poder de compra diminuir lentamente enquanto você tem a falsa sensação de segurança. Já a renda fixa te dá o mesmo nível de proteção, mas com rendimento real, ou seja, ganho acima da inflação. É isso que faz o seu dinheiro crescer de verdade. E antes de encerrar, deixa eu te fazer um pedido. Se esse vídeo te ajudou a entender o que nunca te explicaram sobre a renda fixa, se inscreve no canal agora. Assim você não perde os próximos vídeos, porque a partir daqui a gente vai aprofundar ainda mais esse tema e te mostrar como começar a aplicar de forma segura e inteligente. Deixa também o seu like, porque isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que ainda estão presas na poupança sem perceber o quanto estão perdendo. E comenta aqui embaixo o que você achou. Você ainda tem dinheiro na poupança? Já investe em CDB, LCI ou Tesouro? Quero ver quantos brasileiros estão realmente abrindo os olhos para essa nova forma de investir com segurança. E para fechar, lembra sempre disso: poupança é comodidade, renda fixa é inteligência. A poupança faz o banco ganhar com o seu dinheiro, a renda fixa faz você ganhar com o dinheiro do banco. E a escolha entre continuar parado ou fazer o seu dinheiro trabalhar por você começa agora. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.